Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar, o programa de todas as terças-feiras, né? Hoje já estamos aqui com a convidada especial, Gorete Sarmento, ela que é professora da Faculdade de Santa Maria, também é psicóloga, psicanalista, vai estar debatendo sobre um importante tema hoje, que acho que todos têm essa curiosidade de saber, de entender sobre essas questões do amor, né, de sentimentos. E também vamos estar falando sobre a questão de relacionamento. Então, a gente vai iniciar esse grande debate, né, e desde já a gente agradece, né, a audiência que a gente tem tido no programa. Durante cada programa a gente vem crescendo na audiência. A gente quer agradecer a você, telenauta, que nos acompanha aí através da página Psicologia no Ar, através do Facebook e também do www.pbinfoco.com.br, o site está disponível aí na tela para você acompanhar o programa Psicologia no Ar. Esse programa que é um programa que leva boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional. Então, boa noite, Janete, boa noite, Zerenides. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos que estão aqui. A Gorete, especial, né? Foi muito solícita quando a gente a convidou para participar desse programa. Então, seja muito bem-vinda, Gorete. Obrigada. Boa noite, pessoal de casa, né? Telenautas, que está com a gente toda terça-feira, né? Reforçando esse projeto maravilhoso que a gente faz com tanto carinho para estar levando a informação da saúde mental às pessoas, né? Cumprimentar Cícero, Gorete, Zerenides, né? E dizer que está sendo um prazer, Gorete, estar te trazendo aqui, para estar trazendo informações importantíssimas, que todo mundo é muito curioso, né? Então, acerca do amor, do relacionamento, né? E acerca de tudo isso. Como nós, seres humanos, idealizamos o outro, né? Então, é importante que esse programa venha trazer também tanta informação. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, trazendo alguma coisa acerca do que seja, né, o amor na vertente psicanalítica, né? Então, a psicanálise ela vai trazer um pouco acerca do que seria esse processo, do que seria a idealização, né? Porque o amor também é sofrimento, porque algumas pessoas conseguem, né, de certa forma, lidar com isso e porque outras não. Então, tem um processo aí que acontece em relação a isso, né, em relação ao que seja isso que acontece com as pessoas. Existe uma definição para o amor em psicanálise, no sentido do teórico Lacan? Como que ele definiria isso? A gente começa com Freud, né? Então, Lacan, ele mesmo traz que os outros, né, as pessoas que fazem parte da escola dele, que trazem todos esses processos, até podem ser lacanianos, mas ele era freudiano, né? Mas aí ele começa, né, ele vai a partir de Freud, ele vem trazer o que, né, ele faz algumas considerações, ele faz uma releitura de Freud, ele traz algumas considerações do que Freud já trazia. Freud traz o amor enquanto investimento libidinal, né? Então, o sujeito ele investe uma energia no outro, e essa energia só é possível um investimento também a partir de uma relação com a fantasia, né? E nesse investimento no outro, de certa forma, o amor é algo que enlaça, né? É uma fantasia que vai enlaçar sujeitos de falta. Então, por um ter uma falta e o outro ter uma falta, então há uma busca aí nesse processo de investimento libidinal. Mais alguma coisa em relação a isso ou posso ir falando? Tranquilamente, pode. Não, então, né, isso surge a partir de quê? Né? Então, a gente, ao nascer, né, tem um processo de constituição. Freud vai chamar de adulto próximo, né, e Lacan ele vai chamar de outro, grande outro. Nessa perspectiva, ele vai dizer que a gente vai se constituindo a partir do outro, a partir daquele processo todo de cuidados, de toda uma questão. Só que nesse processo sempre fica um resto. Esse resto é da ordem de uma insatisfação. Nessa questão aí que vai se colocar, né, então a gente tem uma coisa que
é chave na teoria de Freud, que Lacan reafirma isso, que é chamado complexo de Édipo, né? No complexo de Édipo, há uma travessia, né, em que essa travessia do complexo de Édipo causa uma falta no sujeito. Só que essa falta ela é um pouco diferenciada, né, para o sujeito masculino e para o sujeito feminino. Quando Lacan e quando Freud traz essas duas perspectivas de sujeito masculino e sujeito feminino, em relação ao amor, ele não vai trazer masculino e feminino enquanto homem e mulher em si. Ele vai trazer feminino e masculino enquanto posições femininas e posições masculinas de amar. Então, nesse processo, né, de travessia aí do complexo de Édipo, o homem ele tem uma ameaça de castração. A mulher, ela se dá conta que é castrada. Por isso, a forma de amar do masculino e do feminino, elas são diferenciadas. E aí vai-se numa busca em relação a isso. O homem, né, Freud vem trazer que ele ama de uma forma anaclítica, ou seja, ele retém um pouco esse processo. Ele ama de forma fetichizada, né, ele ama um fetiche, digamos assim. E a mulher, né, ela ama de forma narcísica, ou seja, por ela se dar conta de que ela é castrada, isso não é uma coisa consciente, isso é todo um processo inconsciente, né? A gente não se dá conta disso que acontece. Então, a mulher ela passa a embelezar-se, né? Então, para a partir daí, ela ama o mito, né, de Narciso. Então, o que é que Narciso faz? Ele se afoga, é como se ele se afogasse, né, a partir da própria imagem, né, digamos assim. Então, ele ama um eu próprio, né, e a mulher, ela se embeleza, ela coloca todos esses apetrechos aí, digamos assim, para poder chamar, né, o outro, digamos assim, né. Então, o amor dela é de forma narcísica, ela se enfeita ali para poder, né, surgir alguém, se a gente for falar de uma relação hétero, né, surgir alguém que diga, né, de amor. Então, a mulher ela se alimenta de palavras de amor advindos do outro, né, por isso ela faz esses processos todos. Já tem gente aí, né, acompanhando o programa ao vivo através da página Psicologia no Ar, é o Everton Lira, né, que sempre acompanha aí ao vivo o programa toda terça-feira. Um abraço, Everton, obrigado pela audiência. Também Isaírton Almeida, né, ele também está ao vivo aí acompanhando. A Ana Christian, ela diz, um amor pela melhor psicanalista, né, ela fala aqui na sua mensagem. Brenda Pontes, que também está aí ao vivo acompanhando o programa Psicologia no Ar. E tem uma dúvida, sempre surge, Gorete, uma dúvida em relação, por que alguns sabem amar e outros não? O amor não é da ordem de um saber, né? O amor ele é mais da ordem de um ato, né, digamos assim, ou de um efeito, né? Não é bem um saber. Então, o amor ele tem consequência com essa travessia que eu falei ainda agora, né? A relação do sujeito com a falta e o que ele vai fazer com essa relação, com essa falta, é outra história. Por exemplo, quando eu falei ainda agora que o homem, né, ele se depara com a ameaça de castração, a ameaça de ser castrado, por que é que os homens eles amam de forma silenciosa, né? Enquanto que a mulher está lá, você me ama, você me ama, você me ama, o homem está lá calado. Mas eu já disse, não preciso dizer mais, né? Mas isso é a forma de amar do masculino, porque quanto mais ele fala, mais há uma possibilidade de castração. Por quê? Porque falar é perda, está tirando alguma coisa dele, né? Isso é um processo inconsciente. Então, a forma de amor do masculino e do feminino são diferenciadas, se bem que a gente pode ter, se a gente for falar de mulheres no sentido de mulher, né, anatomicamente falando, ela pode ocupar uma posição masculina de amar, assim como o homem também pode ocupar uma posição feminina de amar, né? E o que vai se colocar aí é como isso, né, vai estar colocado. Então, o amor ele não é da ordem de um saber, é como cada um que lida com essa falta vai direcionar esse amor. E isso tem a ver com essa relação que se teve na infância, né? Se for uma relação parental, digamos, pai, mãe e filho, o feminino, né, o sujeito feminino, ele vai de encontro ao que é ser uma mulher e frente a essas questões se coloca também o amor, né? Então há uma busca na mãe pelo que seja esse processo, mas aí se depara com a falta porque a mãe também é castrada e aí se volta para um investimento
no que Freud vai chamar de objeto de amor. Então, eu vou buscar no outro aquele que me falta. Só que o amor é uma relação de pedintes, né? Aquele que falta em mim, eu busco no outro. E o outro também busca em mim. Então, são duas faltas interpostas aí nesse processo. Por isso, a insatisfação e o amor, ele é da ordem de um desencontro, não de uma completude, né? Gorete, Lacan, ele traz o amor como sendo uma falta, né? Que se tem. Então, se o amor dá aquilo que não se tem, como é possível dar ao outro algo que não se tem? Como é que se explica isso? Dá fantasia, né? Lacan diz que amar é dar o que não se tem, realmente, né? Isso, ele tem um seminário que ele vai falar sobre mais ainda, né? O seminário 20, e que ele vai falar da relação. Ele fala um pouco sobre o feminino e ele fala um pouco também sobre o amor, de como é que se dá esses processos. Mas é da ordem de dar o que não se tem, porque o amor é uma relação de pedintes. Eu dou a minha falta, então eu dou falta, eu dou o que eu não tenho. Então, assim, por que é que há aquela insatisfação nas relações amorosas, né? Essa insatisfação nas relações amorosas, ela vai se dar justamente por quê? Porque quando eu busco algo no outro, o outro também me dá falta. E muitos dos motivos da briga eu faço tudo por você, ou você não agradece nada que eu faço. Não faz. Eu dei tudo que você pediu, não pediu. Na verdade, você estava pedindo, né? Por isso essa insatisfação, porque não há uma completude. Isso surge já na antiguidade, com Platão. Ele diz que antigamente nós tínhamos, né, 3 seres, o andrógeno, o masculino e o feminino. E aí ele diz que o andrógeno, né, em algum momento ele vai atacar os deuses. E Zeus, né, o deus do amor, por castigo ao sujeito andrógeno, né, ele vai castiga essas pessoas, o andrógeno separando. O andrógeno era uma pessoa que tinha 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. E qual o castigo dele? Partir essas pessoas no meio e essas metades, elas se perdem. Por isso, hoje a gente diz que o amor é a busca pela cara metade. Então, surge lá da antiguidade, lá com Platão, né? Então, isso é no banquete de Platão. Se eu não me engano, isso é a fala de Aristófanes, né? Que ele vem trazer um pouco dessa concepção do que seria o amor. Então, por isso as pessoas hoje buscam a completude que foi perdida, mas é uma completude que, na verdade, nunca foi possuída, né? Por isso é dar o que não se tem. Você busca e você dá sua falta, você recebe falta. Por isso a insatisfação na relação amorosa. Então tá entendido agora, né? Agora o telenauta que tá aí do outro lado. Ontem foi dia dos namorados, né? E hoje é dia do Santo Antônio, né? O santo casamenteiro aí. Então, e as gente... simpatias, né? Essas simpatias, né? O povo jogando faca na bananeira. Então, Enfim. né? Uma fantasia aí para tentar dar conta dessa falta, né? Ter uma certeza frente a essa incompletude. Uma tentativa de completar algo aí que falta. Muito legal. E aí, gente, uma pergunta para ti, né? A gente vive num mundo dinâmico, fluido, veloz, é tudo muito rápido. E, infelizmente, as relações também, a maioria estão sendo assim, né? Está sendo tudo muito rápido. Não dá tempo de você sentir o outro, né? E aí, o que é que acontece? Essas pessoas sentem medo de amar ou elas não querem se envolver já pensando em terminar para um outro relacionamento? O que é que a psicanálise vem falar sobre isso? Na verdade, hoje a gente poderia se pegar um pouco, né, ao que lá no seminário 17 Lacan ele vai falar sobre os 4 discursos, né? E um dos discursos que Lacan ele vem trazer é uma das coisas, né, que ele vem trazer um pouco aí vem trazer uma discussão que hoje muitos psicanalistas trazem é o discurso capitalista. Ou seja, é como se a mercadoria fizesse o sujeito, né, o sujeito que faz a mercadoria, né? São as pessoas completamente passivas, digamos assim, de um mundo contemporâneo. E aí, no meio desse discurso capitalista, surge uma coisa que Lacan ele já nomeava como sendo gadgets. O que são gadgets? São objetos enganosos, né? São objetos que lhe enganam como se fossem colocados na perspectiva de que fosse lhe completar, né? E as relações, muitas vezes, elas terminam sendo um pouco fragmentadas, porque
a relação amorosa, o relacionamento com as outras pessoas, há uma reatualização de castração, uma reatualização inconsciente. Isso não é fácil de lidar com esse processo. Então, o sujeito ele não se permite mais sofrer. A ponto de o próprio contemporâneo, alguns anos atrás, foi inventada a indústria farmacêutica, trouxe a pílula do amor e a pílula da felicidade, né? Então, o que são isso? São os gadgets, produção capitalista, para que o sujeito, cada vez mais, ele consuma. E nesse processo aí de consumo, o que é que acontece, né? Ele vai cada vez mais, pode cada vez mais se angustiar, porque cada vez mais nessa busca desenfreada, ele vai ocupar uma posição de sofrimento e que nunca vai ser suprido, né? Então, na verdade, a ocupação disso, se fosse por uma outra via, talvez fosse menos sofredora, né? Então, Freud ele vai trazer um pouco de 3 fontes de sofrimento e ele até traz, né, 3 saídas para o processo de sofrimento, né? Então, está lá no Mal-Estar na Civilização, é um texto dele de 1929, que eu acho um texto bem pertinente para a realidade. Então, o que é que acontece? Ele vai dizer que uma das fontes de sofrimento, né, que causa a gente sofrer é o mundo externo, por exemplo, a pessoa ser vítima de guerras, na região da gente ser vítima da seca. Então, é o mundo externo que causa sofrimento, se a gente for pensar as pessoas que vivem da agricultura, digamos assim. Uma outra questão que é fonte de sofrimento, né, ele vai trazer uma questão do adoecimento biológico. Então, uma pessoa que, de repente, desenvolve um câncer, a pessoa que é, de repente, vítima de alguma doença biológica, causa sofrimento psicológico. E ele diz que a terceira fonte, e talvez a mais sofredora, ou a mais sofredora mesmo, ele diz que é o relacionamento com as outras pessoas, né? Porque ele diz que vai trazer uma reatualização dessa falta, e essa diferença causa uma certa inquietação na pessoa e causa sofrimento, né? Então, isso é sofredor para as pessoas. E aí, nessa relação, as relações amorosas, elas são um pouco, como é que eu posso dizer, engatadas pela uma relação sintomática, né? Eu acho que daqui a pouco eu posso trazer um pouquinho acerca disso aí para a gente se aprofundar mais um pouco. Muita gente aí acompanhando o programa, hoje está bombando o programa. Vou Olha. muito desse assunto. Viu um bocado de coraçãozinho aqui voando aqui. Está todo mundo interessado em saber agora como lidar, né, com seus relacionamentos, a partir do que Josi Alves, né, tá aí do que Gorete está trazendo. Se bem que não é da ordem de um saber, né? Josi Alves, ela está pedindo aqui um alô, né? Abraço, obrigado pela audiência, Josi. Luiziane Rolim está também acompanhando o programa Psicologia no Ar. Parabéns pelo bom programa, ela diz aqui na sua mensagem. Brenda Pontes diz que o som melhorou, né? Eu acho que estava um pouco... Tava um eco, né? Mas melhorou, já está tudo ok, né? Tá... Programa ao vivo é assim, gente. Isso é, que está aqui nos estúdios, né? A gente está acompanhando o programa e está parabenizando pela... Tem Melina aí também, telespectadora. Melina, aqui com a gente. Também acompanhando o programa Psicologia no Ar. A gente vai dar um intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. É isso aí. Manda aí tua pergunta, Telenal. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Esse programa que leva essa boa informação, né? A conscientização em relação a diversos assuntos, né? Hoje tem uma... importante, né? O povo gosta muito desse tema, já mandaram muitos corações aí, vermelhos no ar, né? Hoje falando sobre o amor, tema sobre relacionamento, sobre sentimentos. Gorete, em relação ao amor, a questão de duração, o amor pode acabar? Assim, o amor é um pouco atemporal. A gente não pode dizer que o amor ele não vai acabar. Lógico que pode, né? O amor é uma coisa da ordem de uma fantasia. É uma fantasia que enlaça a falta, né? Como eu já estava trazendo, a questão que se coloca é, você vai projetar no outro. Quando eu falei de Freud, que tem um investimento libidinal, então você investe, é uma energia psíquica que você investe no outro, só que no outro, ele, de certa forma, ele é um pouco encoberto pela fantasia. Então, como é que acontece isso? A partir do momento em que o sujeito ele é encoberto pela fantasia, você passa a amar no outro uma fantasia própria que você projeta, mas essa fantasia ela pode cair. A partir do momento que essa fantasia cai,
você deixa de amar outro, digamos assim, né? Um exemplo disso. Você está num relacionamento, você está se relacionando com uma pessoa, de repente o namoro acaba. E aí começa toda aquela lastimação. Por que é tão sofredor? Porque aquela energia psíquica que você investiu no outro retorna. Porque o rompimento do objeto faz com que, de certa forma, essa fantasia ela fique enlouquecida. Porque ela tinha um objeto concreto. O objeto sai, ou seja, a pessoa amada sai, a fantasia fica enlouquecida e retorna para o sujeito. Nesse retorno, o que é que acontece? Eu começo a me investir nas lembranças, eu começo a lembrar do outro. E quanto mais eu lembro, mais eu sofro. Né? É tanto que, em determinados momentos, né, tem até Lacan, em algum momento, ele chama de amor-ódio. Né? Então, é uma relação de amor e ódio que o sujeito ele vai, né, estabelecer com esse outro. Só que, diante de um processo aí que você elabora isso, é possível que essa fantasia ela caia um pouco frente àquele objeto no qual você se direcionava. Aí, tempos depois, você passa por aquela pessoa na rua e diz, o que é que eu via nessa pessoa? A pessoa não está mais encoberta com aquela fantasia, né? A fantasia caiu. O que você amava no outro era uma fantasia que você projetava nela para você se alimentar, né? Digamos assim, desse processo, para você alimentar a sua falta. E o não saber lidar com isso, Gorete, porque vem esse sofrimento todo do rompimento e quando a pessoa não sabe lidar, né, isso transforma-se em quê? O que a psicanálise pode estar trazendo para a gente, né, a respeito desse não saber lidar com o rompimento e a pessoa ficar em sofrimento contínuo? É porque assim, né, é um pouco complicado a gente dizer da pessoa não saber lidar, né? Assim como o Cícero me perguntou ainda agora, saber amar. Não é da ordem muito no saber, porque a gente é intermediado por um inconsciente, né? Então, a forma como cada pessoa vai reagir a isso vai remeter àquela perda lá da infância, a castração, né? Uma castração aí que é da ordem do inconsciente. Então, como a pessoa vai reagir, ela vai ter sempre uma reatualização de perda. Então, a pessoa passa a vida inteira nesse processo de reatualização que requer alguma saída. O que é que acontece? Assim como eu citei anteriormente, que Freud diz que a gente tem 3 fontes de sofrimento, ele traz no mesmo, né, texto, na verdade, esse texto dele é um texto que tem 7 capítulos, Mal-Estar na Civilização, 7 tópicos, na verdade, né? E aí, o que é que ele faz? Ele vem trazer 3 saídas para isso, né? Uma delas é a intoxicação, né? Ou seja via, né, aquela pessoa que terminou o namoro vai precisar de um diazepamzinho, né, para tomar, ou vai precisar de um Rivotril para dormir, né? Ou o uso de droga, lícita ou ilícita, né? Então, uma pessoa que passa a beber muito, uma pessoa que passa a usar qualquer um outro tipo de droga diante desse término. Então, isso é uma tentativa de saída para o sofrimento, né? Que ele vai dizer que não é a mais eficaz, né? Inclusive. Uma outra tentativa de satisfação que Freud vai colocar seria os derivativos poderosos, né? O que é derivativos poderosos? Por exemplo, eu, de repente, perdi alguém com uma doença e aí eu vou me dedicar a vida inteira a estudar cientificamente a cura desse processo para que as pessoas não sofram o que eu sofri. Então, eu faço um investimento numa produção científica, né? Então, diante disso, eu não tenho mais o outro para investir minha energia libidinal, minha energia psíquica, eu invisto numa investigação científica. E uma outra são as satisfações substitutivas. O que são as satisfações substitutivas? Por exemplo, a arte ela vai se colocar como essa forma. A poesia ela se coloca como um processo de satisfação substitutiva. Os poetas, né? O que é que os poetas fazem, né? Para ser poeta, realmente, ele passa por um sofrimento. Só é possível falar, inclusive, de amor se sofrer, né? Tem até uma música que eu não lembro se ela é de Maria Rita, né? Mas ela interpreta e ela diz que amor só é amor se sofrer, né? Porque até então não se dá conta que seja, né? E os poetas eles tentam fazer uma borda, dar conta de uma falta de algo. Ele é como se ele tentasse dar uma concretude ao que seja o amor. Então, no sofrimento, o poeta ele consegue dizer do que seja isso, né? Do que seja essa falta ou do que seja da ordem do indizível, né? Então, isso é uma tentativa de saída. No relacionamento pode ter uma dessas 3 saídas aí, né? E quando
um casal, por exemplo, termina e não aceita, e a gente sabe que é comum, né, esse tipo de violência do casal ir lá e matar e se matar. Né? A psicanálise ela não traz isso, não? Como Traz, né, um pouco. O que é que acontece? Vai depender um pouco, quando eu falei de que até Lacan ele traz uma coisa do amor-ódio, né, e Freud ele já trazia isso, então aquele objeto que lhe era satisfatório, a partir do momento em que ele passa a não atender sua demanda, o que é que acontece? Ele passa a ser um objeto meio que ameaçador. Então, se ele não supre, eu tenho uma relação de ódio, eu vou lá e mato o objeto. Né? Como a gente também tem que ver como é que se dá o processo relativo aos crimes passionais, que no feminino acontece de forma diferenciada do masculino. Né? Então, o que é que acontece? Eu até tive uma aluna que ela recentemente falou no TCC sobre o crime passional no feminino. Né? Então, o que é que acontece nesse processo? É pela via da devastação feminina. A mulher, ela se supre pela palavra. Né? Millet, né, que é um psicanalista francês também, ele vem dizer que a mulher ela se alimenta de palavras. É o verbo do outro, a palavra do outro, que se faz carne no corpo feminino, digamos assim. Né? Então, a mulher ela necessita que o homem fale, e necessita que o homem fale principalmente de amor. Quando eu falo homem, quando eu falo mulher, né, a gente se remete a posições, não necessariamente que seja, né, o homem biológico e a mulher biologicamente falando, digamos assim. Então, o que é que acontece? A mulher, nesse processo em que um homem não diga de amor ou não a alimente de amor, a mulher ela pode se devastar. Né? O que é a devastação? É uma mulher que não consegue se posicionar enquanto feminina, né, nesse processo. Ela não sabe dizer o que é ser uma mulher frente ao homem. Por quê? Porque ela necessita da fala do homem para se fazer mulher. E frente a essa não fala do homem, pode haver um processo de devastação, e nesse processo de devastação ela passa ao crime, né? Ao crime passional. Ela pode matar o objeto. Estamos aí com Yuri Ferreira, né? Está parabenizando o Gorete, né, pela entrevista. Está aí acompanhando o programa Psicologia no Ar, ao vivo pela página Psicologia no Ar, né? E tem uma pergunta aqui. O amor pode se reverter em ódio? Foi o que eu acabei de falar, né? A questão do amor-ódio, né? É uma relação. O amor, na verdade, ele é bem próximo do ódio. Ele não é oposto, né? Por quê? Porque há uma busca desenfreada por essa tentativa de satisfação, e a partir do momento em que o sujeito começa a se dar conta um pouco de que essa satisfação, ela realmente não é um objeto que a satisfaz, a essa insatisfação, ele pode sim trazer essa questão aí do ódio, né? De uma revolta. É a questão de achar que você domina esse objeto, né? Digamos assim, ou você o tem. O amor é aquela busca por um objeto que foi perdido. Por exemplo, na travessia do complexo do Édipo, a gente tem essa questão relativa à castração. Essa castração é como se você tivesse perdido algo, e aí, a partir do momento que você passa a buscar no outro esse objeto que foi perdido, mas esse objeto, na verdade, nunca foi possuído. É algo aí que reafirma todo o tempo uma falta no sujeito, né? Vai por essa ordem. Tem mais alguma pergunta por aí? Gorete, temos casais, né? Temos pessoas que geralmente colocam o parceiro lá em cima, né? Eu vou falar num palavreado assim, bem popular. Eu tenho um parceiro e aí eu começo a idealizar aquele parceiro, e aquela pessoa, eu tento colocar ela o mais perfeito possível, né? Aquele parceiro, ele é perfeito, ele é meu mundo, ele é meu tudo. E se esse relacionamento acaba? O que é que acontece com o sujeito? Ou seja, o objeto, ele é retirado, né? E eu, como idealizava, como colocava aquela pessoa lá em cima, como que a psicanálise pode estar ajudando a essa pessoa a estar se superando, a estar ajudando nesse processo de perda? É preciso haver um processo de elaboração de luto, né? Então, o que é que acontece? É perda. Então, para o luto acontecer, né, isso tem um texto de Freud chamado Luto e Melancolia, que aí, para o luto acontecer, é preciso que essa perda tenha acontecido. Então, assim, nessa relação com a perda, o sujeito ou pode desencadear uma melancolia, ou o sujeito ele pode desencadear um processo de luto. Ou não.
Se o luto não for elaborado, o sujeito pode ter uma depressão, digamos assim, frente a esse processo. Vai depender de como cada pessoa, isso é tudo singularizado, né? Tem a ver com a questão da manifestação do inconsciente, como é que o inconsciente do sujeito ele vai se manifestar aí nesse processo. Então, o que é que acontece? A gente vai falar é preciso saber um pouco sobre estruturação, né? Ou psicose ou neurose. Como assim? Né? Neurose, digamos assim, é uma pessoa que faz mais um recurso da fantasia, né? Então, é como se fossem tidos no senso comum como pessoas normais. Normais, entre aspas, né? Porque, na verdade, não se colocam como normais. Mas são pessoas que, por exemplo, não teriam a possibilidade de ter um delírio declarado, a alucinação declarada, que isso é típico da esquizofrenia. Então, a pessoa escuta a voz, a pessoa vê bicho, a pessoa não diz coisa com coisa. Então, isso é dentro da psicose. Então, digamos que de um lado, dentro da psicose, a gente tem esquizofrenia, do outro lado, dentro da psicose, a gente tem a melancolia. Então, o sujeito, frente à perda, né, ele pode desencadear uma questão melancólica. A melancolia ela é da ordem da psicose, é um pouco mais difícil o sujeito sair desse processo, né, e aí ele é tomado por um delírio de culpa. Ele se culpabiliza e ele vai ser uma pessoa que vai se colocar frente aos outros como uma pessoa hostil, como se tudo o que tivesse acontecido no relacionamento fosse uma culpa própria dele, né? E aí ele fica alimentando um delírio de culpa, né? Na neurose, o que é que a gente vai ter? O sujeito ele vai tentar elaborar um luto, né, nesse processo. Não é uma coisa que tem uma fórmula pronta, cada pessoa tem seu tempo, porque a gente está falando de singularidade, a gente está falando de inconsciente. E aí é preciso que o sujeito ele tente, né, elaborar um pouco esse processo, e a partir do momento, como é que se dá esse processo de elaboração? Aquela minha libido que era investida no outro, aquela minha fantasia, que era investida, né? Então ela retorna para meu eu. Isso vai me causar sofrimento, por quê? Porque eu vou continuar investindo nas minhas lembranças algo que eu não tenho mais fora. Tem até uma música de Oswaldo Montenegro que eu cheguei a escrever sobre ela, que ele fala o tempo todo de deixa, é como se fosse um processo de elaboração, e no final ele diz que se o adeus demora, a dor no coração se expande. Ou seja, quanto mais você alimenta uma fantasia no seu próprio eu, né, você retorna essa libido, mais você sofre. O processo de luto, uma vez sendo elaborado, você se volta para uma outra pessoa, né, para amar uma outra pessoa. Então, você faz uma elaboração dessa perda e você se volta para amar um outro, né? Você reinveste, digamos assim, a libido, né, uma vez restabelecido aí o processo. Muito bem. E tem uma pergunta aqui, agora é bem interessante, né, do telenauta que está nos acompanhando. Ele diz assim: estamos vivendo em um mundo de pessoas voltadas para si, mergulhada na fantasia do prazer constante. Seria um amor narcísico? E de que maneira podemos pensar esse amor? A gente tem que ver assim, até que ponto essa fantasia é voltada para si, né? A gente pode pensar, por exemplo, no sujeito infantil de uma questão relativa ao autoerotismo, né? Não necessariamente um amor narcísico. O amor narcísico, na verdade, ele tem um alvo, né? Ele é um amor narcísico, mas é direcionado ao outro. Eu tenho uma forma de amar narcisicamente, mas eu estou um investimento em mim para amar o outro. Então, isso, na verdade, das pessoas voltarem para si próprio, a gente tem que ver até que ponto isso não é uma questão do autoerotismo, né? É uma posição de sujeito bem infantil, em que esse autoerotismo, inclusive, ele vai interferir nas minhas relações com os outros, com as outras pessoas. Eu não consigo lidar com essa questão relativa à falta, então é como se eu voltasse a um sujeito infantil, digamos assim, né? E esse voltar-me para mim próprio nessa questão relativa ao autoerotismo, eu não estou, né, direcionando para uma outra pessoa nesse processo. É um pouco mais complicado. Então, seria uma questão assim de satisfação do ego, de querer algo para si, para satisfazer o seu ego. Não, é um prazer voltado para si próprio, né? Em que você rompe um pouco essa relação fora. Você não necessita do direcionamento ao outro. O amor é direcionar-se ao outro.
Você direciona, né? Por exemplo, hoje a gente é mais uma questão mais voltada para a internet, mas antes o que é que a gente tinha? As cartas de amor era endereçamento de castração, digamos assim, né? Deixa eu tirar um pouco aí dessa coisa fantasiosa do amor, dessa coisa romântica, né? Mas eu endereçava a minha falta. Eu endereçava a minha falta ao outro. As minhas cartas, elas diziam de mim, a minha falta era que me permitia endereçar um amor. O autoerotismo é como se ele não me permitisse esse meu endereçamento do amor ao outro. É como se fosse aquela coisa voltada para mim próprio, né? É como se fosse um processo meu que, eu não sei nem se seria bem legal falar, um amor autista, digamos, voltado ali para uma questão própria, digamos assim. Né? Você não se direciona, você não investe no outro. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, né, e aí vai estar de volta novamente para concluir a entrevista e desde já a gente já agradece, né, a Gorete pela né, vinda dela aqui no programa Psicologia no Ar e esclarecendo muitas dúvidas, né, em relação Obrigada. a esse importante tema que é o amor. A gente volta já. Sejam todos bem-vindos novamente ao programa Psicologia no Ar. Estamos aqui entrevistando Gorete Sarmento, ela que é psicanalista, está tirando muitas dúvidas, né, do telenauta em relação ao amor. Gorete Sarmento, em relação às simpatias que as pessoas costumam fazer, principalmente nessa época junina, o que a psicanálise explica sobre isso? Então, hoje é dia de Santo Antônio, né, conhecido como Santo Casamenteiro. Então, muitas pessoas, principalmente as mulheres, né, recorrem ao Santo Casamenteiro aí. Na verdade, essa simpatia ela vai colocar a partir de uma crença em que o sujeito vai, né, ter aí, mas é uma crença na ordem de uma fantasia, né? A fantasia ela é um pouco alimentada por isso, numa perspectiva de uma completude. É como se, frente a essa incerteza que é o amor, frente a essa incerteza que é a castração, que é a falta, então eu sou uma pessoa de falta. Eu vou estar sempre buscando alguma coisa para suprir minha falta. Então, eu busco um trabalho, eu busco um estudo, eu busco alguma coisa para tentar suprir. O amor é algo que enlaça, né? O amor ele é da ordem de um enlaçamento de mim a alguma coisa para tentar, né, de certa forma, suprir aí essa falta que ela nunca vai ser suprida. Então, o que é que acontece? As fantasias é como se fosse uma garantia, né, de fazer consistir aí, digamos assim, uma completude que, na verdade, é da ordem do impossível. Então, é mais uma coisa que se coloca no meio do caminho do sujeito, né, para poder ele tentar dar conta disso. Então, faz-se, né, diversas fantasias e lá com Santo Antônio, então Santo Antônio vai, né, se enfiar a faca no tronco da bananeira na noite de São João, né? E aí Santo Antônio vai e mostra na faca a letra da pessoa que você, né, vai se casar, né? Digamos assim, ou que vai te fazer feliz, que a felicidade também é enganosa, né? Da ordem aí dessa completude. Tem a questão da tradição, é bem tradicional isso, né? Sim, né? Tem uma questão cultural que influencia nisso, né? Então, o sujeito imerso numa cultura, ele faz parte desse universo, porque se ele não fizer parte, é como se ele estivesse fora, é uma posição um pouco desconfortável. É você não se inserir num grupo. Gorete, desculpa eu tomar a frente, Janeta, assim, não, porque ela falou de Santo Antônio das simpatias, né, e assim, eu fiquei muito ansiosa para perguntar a respeito de quando a pessoa faz a simpatia, né, para Santo Antônio arrumar o namorado, e a pessoa não arruma, de certa forma é uma frustração, né? Mas muitos dizem que não gostam de recorrer a Santo Antônio, porque diz que ele dá qualquer um. Né? As pessoas estão meio desesperadas, né? Aí ele pega o primeiro que está na fila. Prefere pedir a São José, né? Porque aí vai dar uma pessoa, né? Então, então, assim, não era só para comentar a respeito disso mesmo. Eu não vou nem fazer a pergunta, deixa que Janete faz aqui. Gorete, agradecer a participação do pessoal lá de Itaporanga, na Paraíba, tá? Stanley Alipe, e ele mandou uma pergunta para ti. E o amor no tempo, em sua duração, na eternidade? Dizia Balzac, toda paixão que não se acredita eterna é repugnante. Entretanto, pode o laço se manter por toda a vida no registro da paixão?
Assim, é um pouco complexo isso, né? Ele é psicólogo, por isso que A paixão coloca-se mais como aquele encantamento inicial, né? A paixão, ele é aquela coisa que empolga. A paixão, muitas vezes, o que é que vai se colocar aí, né? A paixão ela torna o sujeito um pouco fora do sentido, um pouco enlouquecido, né? É tanto que a loucura, né, se aproxima um pouco, né? A pessoa que está aí por esse processo de paixão. Havia uma comparação, né, até mesmo na história da loucura, desde a antiguidade, que dizia que a loucura era um distúrbio ou algo assim da ordem de uma alteração nas paixões. Então, a pessoa que está envolta por esse processo, ela não pensa em consequências, ela age um pouco até sem agir. Ela age até sem pensar, digamos assim. Mas a paixão, ela tem uma travessia, né? Ela não dura tanto tempo assim, né, nesse processo. Algumas coisas, né, digamos assim, que depois há uma possibilidade de um enlaçamento no nível de um amor. Então, muitas vezes a paixão ela é mais passageira do que algo que enlaça, que ao mesmo tempo também não necessariamente é algo da ordem de uma eternidade, né? É algo aqui que enlaça o sujeito. O amor, na verdade, é aquele laço, é aquela fantasia. E essa questão, né, essa fantasia, ela um dia pode acabar. É como se você se desse conta de que o amor, né, não realmente existia. Essa questão do Zerenides falou do Santo Antônio, né? Santo Antônio de Sodá. Sodá sem futuro, Sodá né? sem futuro, né? Tem esse dito realmente, né? Então, a pessoa tem uma fantasia em relação a isso, né? De uma possibilidade de uma garantia. Mas essa coisa de que Santo Antônio de Sodá, fantasia, me remete àquela coisa de dizer que tem o dedo podre, né? Porque eu tenho o dedo podre, né? Então, eu só escolho, não é nem eu só escolho, eu tenho sorte de só arrumar gente assim, né? Na verdade, não é dedo podre, não. É seu inconsciente que só escolhe essa pessoa, né? Então, você não é que o seu dedo é podre, é que o seu inconsciente, aí Lacan vai falar da parceria amorosa, né? A sua parceria amorosa, ela só se estabelece com esse tipo de pessoa. É como se tivesse uma parceria sintomática. Você se apaixona pelo sintoma do sujeito. É aquilo que lhe engancha, né? Se essa pessoa não tivesse essa característica, você não se engancharia nesse sujeito, né? O amor, ele não enlaçaria. Se tiver 10 pessoas, dentre as 10, você vai escolher justamente aquela que tem aquelas características, da ordem de uma repetição, né? Freud, ele já trazia uma questão relativa a isso. Ele tem até um texto chamado Repetir, Recordar e Elaborar. Então, o seu inconsciente, ele está sempre repetindo, né, em atos. Você sempre tem uns atos que você comete sempre no mesmo lugar, né? Se você for analisar um pouco como é o comportamento frente às relações todas, né, talvez terminem, né, de formas parecidas, porque há uma repetição inconsciente nisso. Muito legal. Gorete, é possível um sujeito amar alguém 2 vezes? Tipo, eu amei e eu acabei perdendo meu esposo, meu namorado, ele morreu, faleceu, enfim. E aí, de repente, passa-se tempos e eu reconheço uma outra pessoa e aí eu vou viver com essa pessoa. É possível eu amar da mesma forma ou existem amores diferentes? Vai depender da relação, né? Até que ponto a gente vai dizer que, assim, é um pouco difícil você medir o que é amor, né? Então, como é que eu vou medir se a forma como eu amo fulano é a forma como eu amei, né, essa outra pessoa? É um pouco difícil medir isso. Que é possível ter um amor que enlace isso aí, porque a falta ela não foi suprida, pelo contrário, teve uma reatualização aí, né, de falta quando você perde aquele objeto real. Então, aquela história de dizer, porque amar, a gente só ama uma vez, não é bem por essa via, né? Vai depender da resolução que cada pessoa vai dar a isso. Algumas pessoas não conseguem se redirecionar. Essa libido fica ali e esse processo aí de perda torna um pouco doentio para o sujeito, né? Mas quando o sujeito consegue lidar com isso, ele consegue redirecionar essa libido ali, né? Que antes era direcionada para uma pessoa. Que relação, Gorete, tem o ciúme com o amor? Toda, né? Na verdade, o ciúme, ele se coloca na ordem de uma paranoia, né? Então, está diretamente ligada com o objeto, né?
Como assim um objeto? Quando eu falo de objeto, né, que não soe muito estranho para as pessoas, não é o objeto em si, né? Freud ele faz uso dessa palavra, assim como Lacan também faz, porque aí o que se coloca ali não é uma pessoa só de carne e osso, mas é uma pessoa, né, toda em volta por uma fantasia, alguma coisa nesse sentido. Mas tem a ver com o ter ou não ter, digamos assim, né? Então, o ter o outro, o tomar posse do outro e esse objeto que ele é falho, por que ele é falho? Ele está sempre escapando. O objeto ele não é possuído, ninguém consegue possuir ninguém, ninguém consegue possuir algo que venha suprir a minha falta, né, digamos assim. E aí o que é que acontece? Surge algo da ordem de uma paranoia. Por quê? Porque eu não tenho domínio. Eu não tenho um domínio disso, eu não consigo prender, eu não consigo controlar esse processo. Na verdade, isso causa no sujeito, por quê? Porque o outro é ser de falta, e esse outro sendo ser de falta, ele me reatualiza a minha falta. Né? Então, não é o outro que é ruim que me faz sofrer, o que me é ruim que me faz sofrer é essa falta insuportável que está em mim e que é reatualizada pela falta do outro. Por isso a parceria sintomática, é um enlaçamento entre duas faltas. Então, essa minha falta, numa tentativa de suprir, de saber lidar com isso, eu tenho uma paranoia de tentativa de não deixar essa falta aparecer. Por isso aí eu vou ter uma paranoia de ciúme, né, de querer, né, dar conta disso, de querer prender o sujeito, né, junto à paranoia, o que é que surge? A gente tem paranoia no nível da psicose, por exemplo, a esquizofrenia, como a gente também tem paranoia no nível da neurose, né, como, por exemplo, a histeria, ela tem muito dessa paranoia, né, de você... No feminino, a mulher, ela se volta para uma outra mulher, né? Ela não se volta para o homem. Né? O que ela vai buscar é o que é ser uma mulher, na tentativa que ela não vai se voltar para o homem em si, mas ela vai tentar buscar o que é que tem na outra que eu não tenho. Né? Por que é que você foi buscar? Né? E aí surge essa questão relativa à paranoia. E o homem é essa relação que se tem com a castração, a ameaça de castração, né? Que eu falei lá no início do programa. Então, diante dessa ameaça, eu não quero deixar o objeto fugir. Então, a paranoia ela pode surgir aí nesse processo. E isso seria doentio? Sim, a ponto, muitas vezes, de destruir o próprio objeto, ou seja, a ponto de matar a própria pessoa, né? Ou matar-se a si próprio. Vai depender de que grau isso vai estar se colocando. Então, Lacan ele tem uma coisa, uma das teorias que ele fala, né, um dos processos na teoria dele, ele diz do sujeito no encontro com o real. Real não é realidade. Real é algo que é da ordem do indizível. Eu não consigo dizer disso. Frente a um rompimento, eu não consigo dizer dessa minha falta. Eu, tomada completamente por esse processo, ou eu posso passar ao ato, ou eu posso cometer um acting out. Então, passar ao ato, né, de certa forma, eu atingir um outro, ou um acting out é eu fazer uma atuação contra mim própria, né, frente a esse encontro com o real. Como é que eu posso definir um pouco com o real? Eu sempre dou o exemplo da morte. Quando alguém morre, né, e aí a pessoa, frente àquela morte ali, de dizer que perdeu o ente querido, ela diz, é uma dor que eu não sei dizer dela. Então, quando ele diz, é uma dor que eu não sei dizer dela, isso é real, que invade, você não consegue significantizar. Posteriormente, é possível que você dê um pouco de simbologia a isso e tente fazer uma borda e tente elaborar isso. Então, essa relação com a perda nos relacionamentos, ela se dá dessa forma do encontro com o real. Nesse encontro com o real, eu posso ou passar o ato, ou eu posso cometer um ato contra si próprio, ou eu posso fazer alguma outra coisa para tentar, né, elaborar essa falta, né, a não ser algo assim tão catastrófico. Então a gente já agradece, né, pela participação brilhante nesta noite da profissional psicóloga Gorete Sarmento. A gente está finalizando por conta do tempo, que já está avançado, né? E a gente agradece, Gorete, pela sua vinda aqui e ter contribuído de forma assim brilhante em relação a esse assunto que é extremamente importante e que muitas das vezes as pessoas têm essas dúvidas que foram tiradas hoje. Muito obrigado pela sua presença no programa. Por nada, né? Eu agradeço também o convite. Foram meus alunos, meu aluno e minhas alunas, lá na Faculdade de Santa Maria, né? Atualmente ainda estou como professora lá, há quase 4 anos já como professora da Faculdade de Santa Maria. Quero agradecer também a participação do pessoal pela internet, Ana Cristia, que participou aí, Yuri, né? Acho que Yuri, que foi meu aluno também, Ana Cristia, minha aluna. A Brenda. Brenda também estava aí participando.
Meline, que está ali assistindo a gente aqui ao vivo, literalmente, né, Meline? E quero agradecer, né, a participação de todos. Eu, atualmente, estou como professora na Faculdade de Santa Maria, como eu já falei para vocês. Também atuo no NASF. Eu tenho essa questão da prática e meio que envolvida com essas questões sociais. E, atualmente, também atuo no consultório, né, de psicologia. Eu tenho um consultório lá em Sousa, né, que eu atendo lá em Sousa. Passando o endereço para alguma pessoa que queira. Na verdade, o meu endereço é na Rua Major Lindolfo Pires, lá, fica no Mini Shop Estrela. Mas, assim, para entrar em contato, seria mais fácil entrar diretamente no telefone. Eu acho que posso divulgar o telefone. Pode dizer sim. É o 83-98107-1433. E o WhatsApp é 84-99917-0995. Né? Então, para isso, assim, eu não estou todos os dias no consultório, por isso que eu dou o telefone, porque para isso eu teria que agendar diretamente comigo. Mas a gente recomenda, né, o telenauta, quem tem interesse, né, em fazer análise, né, esteja procurando, é uma ótima profissional, uma ótima psicanalista, né, então, anota esse telefone que ela passou e procura e faça sua análise, porque vai estar em boas mãos, não é isso, Janeide? É verdade, e hoje foi muito rico, né? Rico de muitas informações sobre tudo que foi falado, enfim. O quadro hashtag Saúde Mental é Preciso Cuidar, né? Um dos quadros muito importantes aqui dentro do programa da gente, e a gente agradece de verdade a participação tua, porque eu tenho certeza que hoje foi um dos programas muito legais, assim, né? Muito legal. Justamente por estar falando uma coisa que é de interesse de todos, né? Então, esteja aberta a voltar sempre, tá certo? Muito obrigada, Gorete. Foi muito legal a sua participação. Muito mesmo, né? Obrigada, né? Obrigada. E só uma coisa, né? O amor é da ordem de um desencontro, né, Cícero? O programa aqui quase que demorou um pouco. Mas deu certo. Mas né? é isso, né? Parece que casa um pouco, porque o amor não é um encontro, não é completude, né? É desencontro, né? É um encontro, digamos assim, enlaçado pelo amor, mas que na verdade é um desencontro, né? Falta. Então é isso, a gente agradece a todos os telenautas do Brasil inteiro que nos acompanham, né, aqui de Cajazeiras, os fãs de Gorete, Sarmento. A gente agradece a todos que estiveram presentes com a gente esta noite, né, e nos acompanhou. E teve a paciência de esperar o programa iniciar, né, com esse pequeno atraso, mas que deu tudo certo agora no final. Vocês ficaram entendendo um pouco do que é esse amor, né? A luz da psicanálise. Se a gente espera, né? Se a gente espera que se entenda, né? Ou que se viva, né? Eu acho que é mais da ordem do viver do que do entender. Hashtag saúde mental é preciso cuidar. Então, até a próxima terça-feira.